Olha a hora oficial no Mato Grosso do Sul, 8h30, 8h30. Tribunal do Júri. Crimes. De um lado, o promotor. Do outro, a defesa. Neste quadro, você julga. E a Keliana Fernandes dá a sentença. No ar. Justiça. O caso é o seguinte. Num setembro, ainda não tão quente, do ano de 1986, Francisco Rodrigues, conhecido de todos por Chico, desempregado e pai de 11 filhos, estando cansado de servir como fiscal do Sarney, reuniu coragem e, com a intenção firme de levar carne para a mesa de sua família, ele saiu. Já que os pecuaristas no Brasil estavam escondendo o boi no campo, então ele deslocou-se para a cidade vizinha de Bandeirantes e abateu uma vaca magra que pastava na beira da rodovia, na BR-163. Os fazendeiros da região estavam sofrendo forte pressão para entregar seus animais para os frigoríficos, porque o governo havia tabelado preços de produtos e serviços e o setor da pecuária não era exceção. Em face dessa tensão no campo, os fazendeiros armaram seus peões e determinaram que fizessem o necessário para coibir ações de abate clandestino. Quis o destino que Chico estivesse naquela tarde, naquela BR, e com o carro caravã, com a porta traseira aberta, já acomodando 1 ou 2 centenas de quilos da vaca abatida, quando por ali chegaram 8 peões, funcionários daquela fazenda, e sem nenhum aviso ou conversa, obedecendo às ordens, abriram fogo contra Chico. Em meio ao tiroteio, 2 peões restaram baleados, mas Chico, mesmo ferido no ombro, conseguiu entrar no carro e partir para a capital, levando consigo parte do animal abatido. Os peões alegaram na polícia que foram surpreendidos com o poder de fogo do réu e que estavam desprevenidos, sendo o último recurso o uso das poucas armas que portavam e que, se Chico quisesse, teria matado a todos. Bom, o processo levou 10 longos anos para percorrer a sua instrução e o Ministério Público requereu a pronúncia do réu por entender que a dúvida sobre os elementos do crime deveriam ser resolvidas no plenário. A pronúncia foi a seguinte: o juiz acolheu a tese acusatória da denúncia, reconheceu que havia indícios de autoria suficientes para levar Chico ao plenário e que os fatos deveriam ser resolvidos mesmo em plenário porque havia dúvidas quanto aos fatos. Além disso, o réu não foi preso em flagrante, razão para a aplicação do brocardo jurídico in dubio pro società. O plenário, após a formação do conselho de sentença e após a oitiva das testemunhas, que foram os peões, nele foi interrogado e deu a sua versão. Ele disse apenas que os peões chegaram atirando e que ele revidou. E disse que morreria se não fugisse do local dos fatos. Tenha santa paciência. Agora, a promotoria vai fazer a sua acusação. Quero registrar aqui, Vossa Excelência, que eu já recebi este caso, já agora, há 5 minutos atrás, estou tomando conhecimento desse fato neste momento. Quero deixar bem claro aqui que já houve má intenção por parte da defesa em não me deixar ter acesso a todo o processo a tempo. E isto não é permitido. A prova do processo
aponta para o fato de que Chico teve vontade de matar, sim. Ele já saiu com o intuito de cometer crime, afinal, aquela vaca que ele bateu não era dele. Pertencia a alguém. E no Brasil, furto é crime. Só por isso, o réu já deveria ser condenado. A Constituição, o Código Penal diz: crime de furto é punível com de 2 a pelo menos 8 anos de cadeia. E se for só furto, apenas furto. Chico já saiu com má intenção. Balela, esse negócio de querer levar comida para mesa, balela. Agora a situação de um país onde todos podem estar passando pela mesma situação, não é apenas a família do seu Chico, não é apenas a família do seu Chico que está passando necessidade. Tem tanta terra por aí, é só trabalhar. Trabalha, ganha dinheiro e compra carne. Agora vai roubar. Roubar. Para defender o seu crime, quando chegam 8 pessoas, apenas para tentar reaver o que era do patrão deles, ele nem dá chance. Ele não dá nenhuma chance. Qual a chance que teve os 8 peões fazendo o seu trabalho antes que ele começasse a desferir tiros? Mas é claro que eles tinham que se defender de alguma forma, com o que eles tivessem à mão. Também não sou inocente imaginar que eles chegaram ali de mãos vazias, não, claro que não. Porém, já que ele tinha sido pego com a boca na botija, porque foi isso que aconteceu, ele foi pego com a boca na botija, o que os peões queriam era apenas que ele devolvesse o que não era dele. Ele, ao invés de fazer isso, reconhecer, pelo menos não, abriu fogo contra os peões. Foi isso que aconteceu. Esta é a verdade. Seu Chico não poderia ter usado a vaca batida para servir de desculpa. Não poderia usar a fome, que a gente nem sabe se é real, se é verdadeira toda essa história, para justificar o homicídio que ele praticou. Pela tentativa, pelo menos. Ele quase matou pelo menos 2 pessoas. Ele quase matou pelo menos 2 pessoas e ele precisa sim ser condenado por esse júri. Onde nós vamos parar? Se essa moda pega, se a fome for justificativa para furto e para tentativa de homicídio, onde é que nós vamos parar? Senhores júris, pensem bem no precedente que vocês estarão abrindo, absolvendo o seu Chico. Com a palavra defesa. Roberto Lira, o príncipe dos promotores, deve estar satisfeito com a sua pupila. Cumprimento Vossa Excelência, membro do Ministério Público, pela eloquente versão apresentada aos senhores jurados, mas temos que nos transferir a 1986. O contexto social que exigia que a usura, que a falta de compaixão com o próximo fosse afastada. O Ministério Público se esquece que os homens do campo escondiam o gado para não abatê-lo, esperando que os preços tabelados pelo governo fossem melhorados. O fato de Chico, o qual a defesa agora vai se referir a ele por Francisco Rodrigues, porque tem nome, sobrenome e apelido, nós não temos intimidade para chamá-lo.
o fato de Francisco Rodrigues ter 11 filhos, de sair em busca de cometer um crime, como falou o Ministério Público, um crime que sequer foi denunciado pelo Ministério Público. Chico foi, sim, buscar a sua vontade satisfeita, a sua vontade de carne, mas se deparou com 8 peões, 8 armas, 48 munições disparadas contra si naquele momento, enquanto estava ele já levando a carne, produto de uma vaca magra que encontrou próxima à BR. E longe do que o Ministério Público diz, a legítima defesa da propriedade de terceiros não existe no Brasil. Existe sim legítima defesa da propriedade. E a propriedade, diga-se de passagem, aquela vaca magra já estava morta. Aquela vaca magra já servira ao próximo. E não haveria, porque os 8 membros daquela fazenda buscar reparação, buscar recuperação, buscar proteger aquilo que não foram capazes de fazê-lo. Por que não estavam na beira da estrada? Por que não estavam nos limites fronteiriços daquela área? O Ministério Público se esquece de que 2 pessoas foram baleadas por Chico, mas Chico também fora baleado. E a própria requerimento do Ministério Público junto à pronúncia do senhor magistrado dizem que há dúvidas. E por que dúvidas? É preciso esclarecer, senhoras e senhores do júri, que o Ministério Público teve acesso ao processo desde o início, porque fora ele que ofertou a acusação, fora ele que levou a instrução, fora ele que levou a plenário e fora ele que começou a falar. A manifestação de conheci o processo agora há pouco é comum dos membros daquele órgão ministerial que pulam de comarca em comarca e não apresentam um ficar próximo à sua população. Aqui nós estamos falando de um caso em Campo Grande que aconteceu nos anos de 1986, que levou 10 longos anos para percorrer os caminhos do processo. E agora levamos aos senhores do júri a nossa fala no sentido de que Chico, sim, abateu aquela vaca. Protesto, Vossa Excelência. Chico, sim, protesto. Levou 2 tiros também. Protesto, Vossa Excelência. Com licença, com licença. Excelência, Vossa Excelência me garanta, Excelência Magistrado, me garanta a fala, porque ouvi silenciosamente e com muito respeito a manifestação da acusação. Acontece que a promotoria foi trocada de última hora. Mas as questões de fato apresentadas nesse momento, nesse protesto da excelentíssima membro. O senhor está me acusando, podem, aqui de estar falando uma inverdade na frente da Vossa Excelência e do júri. Isso não pode ser concebido. Eleve os seus argumentos, Excelência, não a sua voz. Não permito a parte a partir de agora. Pois bem, Chico, sim, cometeu um crime menor, de tal forma que o membro do Ministério Público inicial sequer o acusou do furto de gado, né, praticado por ele. O Ministério Público também não ofertou acusação contra os 2 peões que atiraram contra Chico, sendo 8 ao total. Chico estava machucado no seu ombro e as falas dos próprios peões diz: nós teríamos morrido se o Chico não tivesse sido baleado. Vejam, excelências, quem moderadamente repele uma injusta agressão contra si ou contra outrem, não comete crime. A isso nós chamamos de legítima defesa pessoal. Não confundamos, senhoras do júri e senhores do júri, a legítima defesa da propriedade, que é regida no Código Civil, da legítima defesa pessoal, que é regida no Código Penal. Aqui nós estamos discutindo o quê? Quem atirou primeiro? Foi Chico surpreendido? Foi Francisco Rodrigues surpreendido com a boca na botija, como falou o Ministério Público? Ou os peões
Penso eu que pela lógica das coisas, a lógica cronológica, diz que Francisco estava carneando aquela vaca que a recém houvera abatido. Se nessa circunstância eu já estou no lugar, quem chega são os peões. E chegam atirando, como foi a versão apresentada em plenário. Se nós temos dúvida, ao contrário da pronúncia, aqui vige o benefício da dúvida em favor do réu. O erro de um não apaga o erro do outro. E aqui nós temos duas partes que cometeram erros. Então, gostaria que vossas excelências considerassem essas manifestações da defesa no sentido de absolver Francisco Rodrigues dos crimes de tentativa de homicídio, porque ele não quis matar aquelas pessoas. Ele quis se defender do ataque que sofrera. A defesa encerra pedindo justiça. Com a palavra, senhores júris. A partir de agora, você pode começar a votar no 993331047. Pode votar também aí através do nosso Facebook, Keliana Fernandes e Keliana Fernandes TV no Instagram. O Chico, que cometeu furto e dupla tentativa de homicídio, é culpado ou inocente? Aqui, o júri é você, nosso ouvinte, nosso internauta. Até logo mais às 9h40 da manhã, nós faremos a pronúncia do júri. Já eu vou dar o resultado do Justiça. Eu li o caso. O crime do homem que matava vacas. Eu li e aí? O caso. Diga pra mim, culpado ou inocente o seu Chico? Inocente. Você não ouviu a minha acusação? Eu ouvi a acusação, mas eu estava lendo o que está escrito aqui nos autos. O que está escrito nos autos tá escrito não vale. O juiz não leva em consideração o que o calor de emoção causa. Olha o juiz aqui, leva em consideração as provas. A promotora não está muito feliz. O Juju diz que também absolve. Porque está dito que, sem nenhum aviso ou conversa, obedecendo ordens, abriram fogo contra Chico. Ou seja, não foi ele que atirou primeiro. Quem atirou primeiro foram os 8 peões. Poderiam ter chegado, conversado e levado ele para uma conversa. Os nossos internautas 11 aqui. filhos, gente. Que é isso? Não tem TV em casa? Vixe, mãe. Os nossos internautas aqui e também os nossos Dá um ouvintes. Internautas. Oi, internautas. Oi, internautas. Tem um monte aqui, ó. Marcelo, beijo. Um beijo pro Marcelo Silva, um beijo pro Rogerinho. O Rogerinho tá querendo fazer média com a esposa. O Rogerinho, ele é quase igual ao seu Chico. Ele tem 5 filhos, tá? O Rogerinho, lá de Dourados. Falta 7. Mandando beijo pra Márcia, a esposa dele. Beijotas. Falta 6. Ele tem 5? É. Então falta 6. Então tá. Ai. Aproveitar falando em filho, quero mandar um abraço pro Júnior Mani, que é amigo O Rogerinho meu aí, tá falando que é pra condenar. A esposa engravidou aí, essa semana nasceu gêmeas. É? A Rossana já votou? O Robson também já votou. 1, 2, 3. Não pode falar, porque eu voto todo mundo. Só vocês que podem. Né? Já votou. Aqui votou. Olha, acho que são... Ah, tá, o Israel votou também. E ele já colocou aqui um texto, né? Bem grandão. Vocês querem apostar que vai valer a opinião do Israel vai valer mais do que a minha? Tá doido? Vai valer mais do que a nossa? O júri é soberano. Não sei se você sabe, mas a opinião do júri é soberana. Por enquanto, tá 4 votos a 1. Só o Rogerinho, por enquanto, que condenou. Só o Rogerinho ali que condenou, tá? Por enquanto, o Juju absolveu, você absolveu. O Israel também absolveu, ele falou para condenar pelo furto, mas ele não está sendo julgado pelo furto. Tentativa de homicídio. Não, foi legítima defesa. Mas chegaram o Ministério atirando. Público não denunciou pelo furto, só Chegaram denunciou pelas tentativas de homicídio só. Ali eles queriam ficar na dúvida. Foi legítima defesa. Então já foi chegaram atirando. Também, 4 Ninguém chegou votos. para conversar com ele. Opa, tem mais uma aqui dando inocente. É a Rossana, né? É a Rossana? Deixa eu ver. É a Rossana. Votou também inocente. Então. A gente inocenta o Chico, já que ele foram chaminar pra comer o 5 votos a 1. Falta só mais um voto. Deixa eu ver como vai votar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém que está preciso de mais um voto para condenar ou absolver. Mentira, né? Já tá ganho, já foi. Então, o
doutor Saldanha, né, mestre, criminalista renomado no estado de Mato Grosso do Sul, ganhou mais uma do Ministério Público e o senhor Francisco Rodrigues foi absolvido no caso de hoje. Próxima semana, um outro caso para que você julgue no Tribunal do Júri, que a gente monta toda sexta-feira aqui, com o apoio cultural da Faculdade Prime. Muito, mas muito legal. Quadro diferente. Quadro diferente onde você... Aqui, ó. O Saldanha tá aqui, ó. Ele viu aqui uma solicitação. Vamos ver se ele entra ao vivo comigo aqui no Instagram, ver se ele consegue entrar comigo ao vivo. Doutor Saldanha, ele ganhou mais uma, né? Ganhou mais uma. Já foi embora hoje, mas na semana que vem ele vai ficar até o final. Oi, doutor. Parabéns, doutor. Ganhou mais uma do Ministério Público, viu? Parabéns. Não dá pra ouvi-lo, eu tô vendo só cadê. Agora eu tô vendo o senhor, doutor. O senhor ganhou mais uma do Ministério Público, viu? Não foi unânime, não foi unânime. Teve um que condenou. Ganhar ou perder não é objetivo. O objetivo é prestar serviço à sociedade e esclarecer a sociedade. Tá certo, doutor Saldanha. Valeu, então. Então, até semana que vem, viu?